Olá pessoal, eu sou o professor Gil Sandro, criador do canal Física Online. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre potenciação, mas eu vou falar sobre esse tema aplicado à lei de Coulomb. Então, se você é um estudante do terceiro ano do ensino médio, você, logo no início do ano, você deve se deparar com esse tipo de problema, né? Você vai estudar a lei de Coulomb, que é uma lei de força entre partículas eletricamente carregadas, e lá vai aparecer alguns cálculos envolvendo potências de base 10. Nesse vídeo eu vou tratar especificamente desse caso aplicado à lei de Coulomb. Então eu não vou falar de todas as propriedades da potenciação. Eu vou falar mais especificamente sobre algumas propriedades que nós utilizamos nessas operações, tá bom? Então esse aqui é o conteúdo do vídeo de hoje, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí seu like, se inscreva no canal e também faça algum comentário, que é sempre muito importante pra gente, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, então nesse vídeo nós vamos trabalhar com a potenciação aplicada à lei de Coulomb. Então, se você é um estudante aí do terceiro ano, você deve se deparar aí com essa fórmula logo no início do curso. E essa fórmula, ela determina a força entre duas partículas eletricamente carregadas. Uma partícula de carga Q1 e uma partícula de carga Q2, separados aí por uma distância R, no vácuo. Então o K0 representa a constante eletrostática, geralmente no vácuo, né? E aí, né, pessoal, o que acontece? A primeira dificuldade que normalmente aparece são com os prefixos do sistema internacional. Então aparece lá uma carga de 2 picocoulomb, aqui uma carga de 50 microcoulomb, separados por uma distância R, digamos de 2 centímetros, tá? Então é muito comum que os estudantes eles ignorem num primeiro momento esses prefixos do sistema internacional. E isso aqui nunca pode ser feito. Você não pode ignorar os prefixos do sistema internacional. Então eu vou explicar para vocês rapidamente esses prefixos. Aqui, mais uma vez, eu vou me concentrar naqueles prefixos que normalmente aparecem quando a gente trabalha com a lei de Coulomb, que são esses aqui, ó. O centi, cujo símbolo é o C, e ele vale, pessoal, 10 na menos 2. Então, sempre que aparecer o C aqui, ó, ele está associado com esse número, que é o 10 na menos 2, tá? Então, você está vendo aqui, ó, 2 centímetros. Esse C, na verdade, vale 10 na menos 2. É muito comum também a gente encontrar o mili, né, do milímetro, por exemplo. Então, o mili vale 10 na menos 3. Nós encontramos também o micro, que é uma letra grega, né? O mi, que você está vendo aqui, ó, é exatamente essa letra grega. Veja que ela tem uma perninha aqui mais esticada. E ele vale 10 na menos 6. Sempre que aparecer o micro, significa que ele vale 10 na menos 6. Nós temos também o nano, que é muito comum, que vale 10 na menos 9. E o pico, que vale 10 na menos 12. Tem outros prefixos, tá, pessoal? Aqui eu estou trabalhando com os principais aqui que aparecem quando a gente está tratando da lei de Coulomb. Mas tem os prefixos grandes também, né? O quilo, giga, mega, tera, né? Então aparecem esses prefixos, e tem também alguns menores, fento, ato, tá? Mas como eles não aparecem com tanta frequência, eu não vou abordar eles nesse momento. Então veja, aqui quando eu tenho essas cargas, veja que a primeira carga aqui, a carga Q1, ela vale na verdade 2 vezes 10, observem o pico aqui. Então isso aqui vale 10 na menos 9, 10 na menos 12 coulombs, tá? Veja que aqui aparece o micro. O que é o micro? Então o micro vale 50 vezes 10 na menos 6. Então, vezes 10 na menos 6 coulombs. Não pode ignorar esses prefixos que aparecem aqui. E a distância vale 2 centímetros, ou seja, 2 vezes 10, veja que o C é menos 2.
portanto, menos 2 metros, tá bom? E o K0, né, pessoal, ele vale aí no vácuo 9, aproximadamente 9 vezes 10 na nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, tá bom? Unidades aí do sistema internacional. E aí, como é que a gente calcula a força? Então, se a gente olhar aqui, ó, vamos olhar para essa fórmula. Basta eu substituir o K0, Q1, Q2 e a distância, né? Então, vamos fazer isso. Então, a força vai ser K0, 9 vezes 10 na nona, vezes Q1. Q1 vale 2, vezes 10 na menos 12, porque é o pico, tá? Pico Coulomb. Vezes Q2. Q2 vale 50 vezes 10 na menos 6. Tudo isso dividido por R ao quadrado. R vale 2. Portanto, isso aqui vai ser 2 vezes 10 na menos 2 elevado ao quadrado, tá? E aí, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos ver como fazer essas operações. Eu percebo que muitas vezes o enrosco está exatamente aqui, em fazer essas operações de forma correta, tá? Então, nós vamos separar aqui essas operações em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos fazer o cálculo aqui no numerador, que você está vendo aqui na seta em azul. No denominador, nós temos essa operação com R quadrado. Veja que aparece aqui a potência de base 10 elevado ao quadrado. Então, tem que fazer essa operação de forma correta. Então, vamos fazer isso aqui na sequência. E a terceira parte é a divisão do que está no numerador é dividido pelo denominador, que eu vou indicar aqui na seta verde, tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiro entender como é que a gente consegue fazer essa operação no numerador. Então, aqui, né, só reforçando, eu vou tratar só das operações que estão associadas aqui com a lei de Coulomb. Basicamente, operações de multiplicação de potência de base 10, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente compreender o que significa uma multiplicação de potência de base 10, eu vou utilizar aqui esse exemplo, tá? Então, vamos supor que você tenha, vou colocar aqui em preto, 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado ao quadrado. O que significa essa operação aqui, pessoal? Veja, o 10 ao cubo nada mais é do que 10 vezes 10 vezes 10. Certo? E isso aqui está multiplicado, eu vou colocar aqui entre parênteses para enfatizar, está multiplicado por 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10. Então, 10 ao quadrado, eu multiplico 10 duas vezes. Isso aqui vai ser 10 vezes 10 vezes 10, então 10 vezes 10 vezes 10, vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10. Isso aqui vai ser, então, 10 vezes 10 vezes 10, eu multiplico 10 5 vezes. Isso aqui é exatamente o 10 na quinta. Portanto, se você fizer essas operações para outros valores aqui, 10 ao cubo, por exemplo, né? 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, vai aparecer mais um 10 aqui, mais um 10 aqui, e vai ficar 10 na sexta. Então, pessoal, o que é uma multiplicação de potências de mesma base? Veja, eu vou conservar a base, ou seja, o 10, e vou somar aqui os expoentes. Veja que é 3 mais 2, que é o 5. Então, eu posso generalizar isso aqui da seguinte forma. 10 elevado a n vezes 10 elevado a m vai ser igual a 10 elevado a n mais m. Então, basta a gente somar aí os expoentes, tá? Então, pegar aqui um outro exemplo. 10 elevado a menos 12 vezes 10 elevado a menos 6. Quanto é que fica essa multiplicação? Isso aqui vai dar 10 elevado a menos 12, né? 10 elevado a menos 12 mais menos 6. Ou seja, mais vezes menos dá menos, então menos 12 menos 6, ou seja, isso aqui vai ser 10 elevado a menos 18, tá bom?
Então, temos aí esse resultado. Outro exemplo, 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 12. Então, isso aqui vai ser 10 elevado a 9 mais menos 12, né? Então, vai ficar menos 12. Portanto, isso aqui vai ser 10 elevado a menos 3. Então, é dessa forma que a gente faz potências, multiplicação de potências de mesma base, de base 10 nesse caso aqui, tá bom? E aí, pessoal, o que acontece, né? Uma coisa bem importante, tá? A multiplicação, ela é comutativa. O que significa? Se você tiver 3 vezes 2 vezes 5, isso aqui vai ser igual a... Você pode trocar, você pode fazer 3 vezes 5 vezes 2. E se você quiser também, você pode trocar a ordem aqui como quiser. Você pode fazer 5 vezes 3 vezes 2, que é igual. Aí você pode trocar. Isso aqui é uma relação que nós chamamos de comutação. É quando você troca. E, portanto, a multiplicação ela é comutativa. E aí vocês já vão entender por que eu falei sobre isso, tá? Então, vamos supor que você tenha a seguinte operação. 2 vezes 10 na 3 vezes 3 vezes 10 na 2. Então, vamos supor que você tenha essa operação aí. Bom, nós já vimos que 10 na 3 é o seguinte, ó, isso aqui vai ser 2 vezes... Aí o 10 na 3 vai ser 10 vezes 10 vezes 10, certo? Vezes 3 vezes... O que é o 10 na 2? É 10 vezes 10, tá? E aí, né, veja o que acontece aqui, ó. Eu posso, como eu tenho essa relação de comutação, eu posso trocar a ordem aqui, ó. Veja que eu posso colocar, como está tudo multiplicando, eu posso colocar o 2 vezes 3 na frente e aí fazer as operações. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, essa operação aqui vezes essa operação. E eu troquei o 3, a ordem, né, do 3 e o 2 ali. O 3 eu coloquei ele para frente. E isso aqui, né, pessoal, vai dar 6 vezes 10. Veja, 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 10 na quinta. Então, quando nós estamos fazendo essas operações de multiplicação, eu posso passar isso aqui para frente, tá? Então, vai ficar 2 vezes 3, e aí eu faço vezes 10 na 3, vezes 10 na 2. E nós já vimos que 10 na 3 vezes 10 na 2, eu conservo a base e somo os expoentes. Isso fica 10 na quinta. Portanto, vai ser 2 vezes 3, que dá 6, vezes 10 na 3 vezes 10 na 2, 10 na quinta. Exatamente essa operação que eu mostrei aqui em cima para vocês. Então, veja que nós estamos utilizando aqui a relação de comutação, tá? Então, veja como tem bastante conteúdo aqui, né? Tem muitos conceitos aqui que são aplicados, tá? Para a gente fazer esse tipo de operação. Aí, pessoal, o que acontece? Se a gente tiver uma operação como essa daqui, então, 9 vezes 10 na nona, deixa eu pegar ela aqui em cima, de novo, ó, vezes 2 vezes 10 na menos 12, tá? Vezes 50 vezes 10 na menos 6. Então, isso aqui vai dar 9 vezes 10 na nona, vezes 2 vezes 10 na menos 12, vezes 50 vezes 10, vezes 10 na menos 6, né? Então, nós temos aí essa operação. Como é que fica aqui essa multiplicação? Veja que eu posso utilizar a propriedade de comutação, como eu mostrei aqui em cima para vocês. Então, eu posso trocar a ordem, ó. Então, vai ficar 9 vezes 2 vezes 50. Então, troquei aqui a ordem desses números. Aí, vai ficar 10 na 9, vezes 10 na menos 12, vezes 10 na menos 6, tá? Então, temos aí essa multiplicação. Veja que aqui, pessoal, eu tenho uma multiplicação de potência de base 10.
Então, nós já vimos aí como fazer essa operação. Então, fazendo aqui esse cálculo, veja, 2 vezes 50 dá 100, vezes 9 dá 900. Então, isso aqui vai ser 900 vezes 10. Agora, veja quanto é que vai dar aqui, ó. 10 na nona vezes 10 na menos 12, dá 10 na menos 3. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, fica 10 na menos 3, vezes 10 na menos 6, né? Então, vai ficar 10 na menos 9. Logo, isso aqui é somar, ó, 9 menos 12 menos 6. E aí, você vai ter aqui 900 vezes 10 na menos 9. Então, cheguei aí nesse resultado. Bom, e aí, pessoal, se você quiser, tá? Você pode ir um pouquinho adiante, então não tem problema. Você pode deixar assim, 900 vezes 10 na menos 9, tá? Ou também, se você quiser, você pode escrever assim, ó. Veja, o que é o 900? 900 não é 9 vezes 100? 9 vezes 100 é 900, né? Então, vamos colocar aqui embaixo, ó. Então, isso aqui eu posso escrever 9 vezes 100, vezes 10 na menos 9, certo? Veja, 100 não é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 100. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 9 vezes 10 ao quadrado vezes 10 na menos 9. Portanto, isso aqui vai ser 9, 10 ao quadrado vezes 10 na menos 9. Veja que é a multiplicação de potência de mesma base, né? Então, isso aqui vai dar vezes 10 na menos 7. Conservo a base e somo os expoentes, tá? Então, 2 menos 9 dá menos 7. Portanto, esse resultado aqui em cima dá 9 vezes 10 na menos 7. Ou também, se você quiser deixar aqui, ó, não tem problema nenhum, tá? Depois a gente comenta um pouco mais isso aqui. Bom, pessoal, agora, então, nós já resolvemos aqui o numerador, tá? O numerador, essa parte aqui em azul, né? Agora, a gente vai resolver essa questão do denominador, tá? Que você está vendo ali. Então, vamos lá para o denominador. Então, vamos pegar aqui em vermelho. No denominador, nós temos a seguinte operação. 2 vezes 10 na menos 2 elevado ao quadrado. Então, vamos entender primeiro essa questão do quadrado. Vamos supor que você tenha isso aqui, ó, 10 elevado ao quadrado elevado ao quadrado. O que significa isso? Tá? É importante que a gente entenda o significado. Tá? Isso aqui vai ser 10 ao quadrado elevado ao quadrado. Então, se você tiver, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, isso aqui vai ser 2 vezes 2. Se você tiver 3 elevado ao quadrado, isso aqui vai ser 3 vezes 3. Então, se você tiver 3 ao quadrado elevado ao quadrado, isso aqui vai ser 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. É isso aqui duas vezes, certo? Então, aqui, pessoal, o que você vai ter aqui? Ó? 10 ao quadrado elevado ao quadrado é 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Se fosse ao cubo aqui, apareceria mais um 10 ao quadrado aqui, tá? Mas vamos pegar aqui 10 ao quadrado. Então, o que vai ser isso aqui, né? Isso aqui vai ser 10 vezes 10, é esse primeiro termo, vezes 10 vezes 10, que é esse segundo termo aqui, ó. Isso aqui, eu coloquei o parênteses só para separar, para que você veja bem a operação que está sendo feita. Mas eu posso tirar aqui o parênteses, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, portanto, é 10 elevado à quarta, certo? Então, 10 ao quadrado elevado ao quadrado significa 10 na quarta. Vamos supor que você tenha 10 ao cubo elevado ao quadrado. O que é isso aqui? Vai ser 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo duas vezes, né? Multiplicado ali duas vezes. Então, isso aqui vai ser 10 vezes 10 vezes 10, certo? Que é esse primeiro, vezes 10 vezes 10 vezes 10. Portanto, isso aqui vai ser 10 elevado à sexta. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado à sexta. Então, a gente já pode generalizar essa expressão aqui, tá bom? O que acontece?
Se eu tenho 10 elevado a n elevado a m, isso aqui vai ser 10 elevado a n vezes m. Olha só, 2 vezes 2 dá o 4. 3 vezes 2 dá o 6. Então, se você tem uma operação, aqui de potenciação, né? Então 10 na 3 elevado ao quadrado, basta você conservar a base e multiplicar os expoentes, tá? Tem que tomar muito cuidado, pessoal. Tem gente que faz assim, ó, 10 na 3 elevado a 10 na 2. Bom, então isso aqui deve ser 10 na 3 ao quadrado, 9. Isso aqui está errado, tá? Não é isso. É 2 vezes 3, que dá 6. Foi exatamente isso que eu mostrei. Por quê? Por causa dessas operações que eu mostrei aqui para vocês. Então, tem que tomar bastante cuidado, tá? Não é essa operação que você está vendo aí, tá bom? Essa aqui, 10 na 9. Então, tem que tomar bastante cuidado. Bom, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai avançar um pouco. Então, vamos supor que eu queira calcular aqui o 10 vezes 10 na menos 2, isso aqui elevado ao quadrado, tá? O que significa isso, pessoal? Olha lá, isso aqui vai ser 10 vezes 10 na menos 2, 10 vezes 10 na menos 2, vezes 2 vezes 10 na menos 2, né? Então, é exatamente essa operação. Isso aqui que significa o quadrado, né? E aí, né, pessoal, o que a gente pode fazer? Mais uma vez, eu coloquei os parênteses para separar ali, para você ver bem as operações que estão sendo realizadas. Mas observem que eu tenho uma multiplicação e agora vale a relação de comutatividade, lembra? Então, eu posso jogar isso aqui para frente, então vai ficar 2 vezes 2, e aí fica 10 na menos 2, vezes 10 na menos 2. Então, o que é isso aqui? 2 vezes 2 dá 4, vezes 10, multiplicação de potência de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. Portanto, 10 na menos 4. Tá bom? Então, tenho esse resultado. Vamos supor que você tivesse assim, ó, 3 vezes 10 na menos 5 elevado ao quadrado, tá? Então, o que seria isso aqui? Isso aqui é 3 vezes 10 na menos 5 vezes 3 vezes 10 na menos 5, já que ele está elevado ao quadrado. Portanto, isso aqui vai ser 3 vezes 3 dá 9, eu posso passar ele para frente, né? Relação aí de comutatividade. Então, fica 10 na menos 5 vezes 10 na menos 5. Portanto, isso aqui vai ser 9, 3 vezes 3 dá 9, vezes 10 na menos 10. Então, essa é a operação que eu fiz aqui. Portanto, pessoal, se nós pegarmos ali aquele resultado que nós estamos vendo aqui, ó, nessa operação, 2 vezes 10 na menos 2 elevado ao quadrado, isso aqui vai ser o seguinte, né? Isso aqui vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 4. Então, essa é a operação que nós executamos aqui. Portanto, essa operação no numerador, nós já vimos aqui quanto dá. Vamos ver aqui, ó. Então, calculamos ela, calculamos aqui, dá 900 vezes 10 na menos 9, ou 9 vezes 10 na menos 7, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 900 vezes 10 na menos 9, dividido, agora o denominador, nós já calculamos, vai dar 4 vezes 10 na menos 4. Agora, nós vamos para a terceira operação, que é essa divisão que eu indiquei aqui na seta verde, né? Que vou dividir isso aqui por isso aqui, tá bom? Então, vamos lá para essa divisão. Vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, pessoal, então, agora a gente vai entender primeiro como é que a gente faz esse tipo de cálculo. Ó. 10 elevado a 3 dividido por 10 na 2. Então, agora a gente tem uma divisão, tá? Então, é muito comum, né, você ouvir os professores falando o seguinte, olha, quando você tem essa divisão,
que você faz? Você joga o 10 na 2 para cima e troca ele de sinal. Isso fica assim, ó, 10 na 3 vezes 10 na menos 2. Se ele é positivo, ele vai para o numerador negativo, né? E se ele é negativo, vai para o numerador positivo, tá? Isso aqui está correto, mas por que a gente pode fazer essa operação? Então, isso é o que eu vou explicar agora nesse momento para vocês, tá bom? Então, isso aqui é um truquezinho que a gente utiliza, né? A gente, quando está operacionalizando, a gente faz isso mesmo, tá? Mas é importante a gente entender o fundamento, tá? Então, vamos entender aí o fundamento dessa operação que você viu aqui. Então, pessoal, quando você tem 10 na 3 dividido por 10 na 2, o que você pode fazer? Você pode multiplicar essa operação por 1. Isso não vai alterar o resultado, né? Então, isso aqui vai ser assim, ó, 10 na 3 dividido por 10 na 2 vezes 1. Mas por que eu multipliquei por 1? Só para a gente entender aqui a operação. Aí, o que é o 1, né, pessoal? Veja, 2 dividido por 2 é igual a 1. 3 dividido por 3 é igual a 1. 5 dividido por 5 é igual a 1. Ora, 10 ao quadrado dividido por 10 ao quadrado é igual a 1. 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 2 também é igual a 1. Então, quando você multiplica e divide um número, né, por ele mesmo, vai ser igual à unidade. Portanto, olha só que inteligente. Eu posso substituir esse 1 aqui, ó, por 10 na menos 2. E por que 10 na menos 2? Para fazer essa operação com esse número que você está vendo aqui no denominador. Portanto, isso aqui vai ser 10 na 3 dividido por 10 na 2 vezes 10 na menos 2 dividido por 10 na menos 2. Ok? Então, essa é uma operação. Se aqui tivesse um outro número, aqui, né, tivesse um 10 na quinta, por exemplo, você poderia fazer 10 na menos 5 dividido por 10 na menos 5. Tá? Então, essa seria a operação mais adequada nesse caso. Olha só o que acontece aqui, pessoal. Multiplicação de potências de mesma base. 10 na 3. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. Somo entre aspas. Aqui eu tenho uma subtração porque eu tenho um número negativo, né? Então, fica 10 na 3 menos 2. Vamos até, inclusive, deixar assim, ó, 10 na menos 2. E olha o que acontece aqui no denominador. Tá? Vai ser 10 na 2 menos 2. Portanto, isso aqui vai ser 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a 2 menos 2 dá 0. 10 elevado a 0. E nós sabemos, né, pessoal, que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, isso aqui no denominador vai ser igual a 1. Logo, isso aqui vai ser 10 na 3 vezes 10 na menos 2. Tá? Então, olha lá. É aquela operação, né? Ó, quando eu tenho uma potência de base 10, né, dividido por uma outra potência, eu posso jogar ele para um numerador e trocar o sinal. Você viu aqui, ó? Veja como ele troca de sinal aqui. A operação correta é essa que eu mostrei aqui para vocês. Essa operação de jogar para cima e trocar o sinal é só a operacionalização, mas o fundamento está aqui, tá bom? Então é isso que você pode fazer. Você pode fazer essas operações e chegar aí nesse resultado, tá bom? Então vamos supor que você tem assim, ó, 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a menos 5. Então isso aqui vai ser 10 na 3, isso aqui vai para cima, vai para o numerador, troca o sinal. Portanto, vai ser 10 na 5. Logo, isso aqui vai ser igual a 10 elevado a 8, tá bom? Então, essa é a operação que eu tenho. Aí, pessoal, o que acontece, né? Quando eu tenho um número, por exemplo, 4 vezes 10 na 2 dividido por 2 vezes 10 na 4, isso aqui é só um exemplo.
Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir aqui o 4 pelo 2, então eu tenho aqui um produto, né? E aí eu posso fazer 10 na 2 dividido por 10 na 4. Ora, isso aqui vai ser 4 dividido por 2 dá 2, 10 na 2 dividido por 10 na 4, você já viu ali em cima, fica 10 na menos 4 aqui, né? Então, ele joga para cima, troca de sinal. Isso aqui vai ser 2 vezes 10 na menos 2. Então, essa é a conta que a gente pode fazer. Então, voltando lá para aquela operação lá de cima, dessa conta aqui, ó. Isso aqui vai ser 900 vezes 10 na menos 9, dividido por 4 vezes 10 na menos 4. Isso aqui vai ser 900 sobre 4, vezes 10 na menos 9, dividido por 10 na menos 4. E aí, né, pessoal, é aquela operação que eu falei para vocês. Ele vai para cima e troca de sinal, né? Ele faz isso por quê? Porque é aquela operação que eu mostrei lá, os fundamentos para você. Então, aqui vai dar 900 dividido por 4, então dá 250, vezes 10, aqui 9 dividido por 4, então dá 10 na menos 9, vezes 10 na mais 4. Por que ele trocou de sinal? Porque quando ele vai para o numerador, ele troca o sinal, fica positivo. Portanto, essa força vai ser de 250 vezes 10. Veja, 10 na menos 9 vezes 10 na mais 4 vai dar igual a 10 na menos 5. Então, eu vou ter aqui o resultado de 250 vezes 10 na menos 5. E aqui, né, pessoal, eu posso fazer, eu posso avançar um pouquinho mais e escrever isso aqui da seguinte forma. Ó. Veja que eu tenho 250. 250 é a mesma coisa que 2,5 vezes 100. Então, se eu pegar 2,5 e multiplicar por 100, vai dar o 250. Então, 100, a gente sabe que é 10 ao quadrado, né? Então, aqui eu posso colocar 10 ao quadrado, vezes 10 na menos 5. Portanto, essa força vai ser de 2,5 vezes 10 na menos 3, né? Então, veja, conservo a base, somo aqui os expoentes, 2 menos 5, que vai dar o menos 3. Ou seja, pessoal, e aí para ficar bonito, né? Veja que 2,5 vezes 10 na menos 3, essa potência aqui de 10 na menos 3 é exatamente o mili. Portanto, eu posso escrever isso aqui como 2,5 mili, aí a unidade de força é o Newton, né? Ou seja, 2,5 milinewtons. Olha como fica bonito essa conta, né? Como a gente escreve ela desse jeito, tá bom? Então, essa aí é a operação que você está vendo, tá bom? Agora, pessoal, a gente pode agilizar um pouco mais, tá? Aqui eu fui só explicando com bastante detalhes todos os fundamentos. Mas, por exemplo, vamos supor que você tenha a seguinte relação. Você tem aqui uma carga Q1 de 5 nanocoulombs, uma carga Q2 de 2 nanocoulombs e uma distância R de 4 milímetros, por exemplo, tá? E aí você quer calcular a força, tá? Como é que você vai fazer? Vai aplicar lá na lei de Coulomb, K0, Q1 vezes Q2 sobre R quadrado. E aí você vai substituir. Vamos supor que seja no vácuo, tá? Então vai ser 9 vezes 10 na nona, vezes Q1. Q1 é 5, como tem o nano aqui, ó, é 10 na menos 9, vezes 10 na menos 9, vezes Q2, 2 nanocoulombs. Então vai ficar 2 vezes 10 na menos 9 também. Tudo isso dividido por R ao quadrado. Observem que tem um mili aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o prefixo. Portanto, é 4 vezes 10 na menos 3, por causa do mili. O mili vale 10 na menos 3, elevado ao quadrado. O quadrado é da fórmula aqui, tá? Agora, né, pessoal, é bem tranquilo, ó. O que você vai fazer? Comutatividade, então pode trocar essa ordem aqui da multiplicação. Então, 2 vezes 5 dá 10, vezes
9 dá 90. Dividido por... Aqui, como é que você vai fazer? Vai elevar isso aqui ao quadrado e depois você eleva isso aqui ao quadrado também, né? Então, isso aqui vai dar 90, 4 ao quadrado, 16. Vezes, aqui, né? Agora as potências, 10 na 9 vezes 10 na menos 9, dá 10 na 0, que é 1, fica simplesmente 10 na menos 9. Então, vezes 10 na menos 9. E a potência aqui, ó, é 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado. Você já aprendeu, né, que 10 na menos 3 elevado ao quadrado, eu multiplico aqui. Então, vai ser 10 na menos 6. Portanto, aqui 10 na menos 6. Logo, nós vamos fazer aqui esse cálculo. 90 dividido por 16, se fizer essa conta, vai dar 5,625. E aí, veja, essa potência aqui, 10 na menos 9 dividido por 10 na menos 6. Então, isso aqui joga para cima, vai ficar 10 na mais 6. Então, vai ficar 10 na menos 9 mais 6, né? Portanto, isso aqui vai ser 5,625 vezes 10 na menos 3. Então, aí está. Portanto, essa força seria de 5,625 mili, de novo, 10 na menos 3, né? Milinewtons. Bom, pessoal, então nesse vídeo aí nós vimos como fazer as operações de potenciação aplicado à lei de Coulomb. Então vimos ali como aplicar a relação de comutação, vimos também como a gente consegue fazer ali o quadrado, né, no denominador, e depois como fazer o processo de divisão. Então, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e deixe aí os comentários se você gostou ou não. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.